sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem terra, sem advogado e sem lei que pudesse ampará-las. Esta era a situação das filhas de Zelofeade, 5 irmãs, deixadas órfãs, 5 mulheres que não tinham apoio em ninguém a não ser a sua própria fé em Deus. Esta história pouco conhecida das Escrituras, que você pode ler no livro de Números, capítulo 27, na Bíblia Sagrada, ilustra muitas verdades sobre o caráter de Deus e sobre a natureza da fé, como que a fé funciona. Essas 5 filhas de Zelofeade ficaram órfãos porque seu pai morreu no deserto. O povo de Israel, quando saiu do Egito, você certamente deve conhecer a história, peregrinou pelo deserto por 40 anos antes de entrar na Terra Prometida. E foi neste período de 40 anos que o pai destas 5 irmãs morreu. Elas também não tinham mãe mais. Então ficaram órfãs. E antes de chegar na Terra Prometida, Deus passou a Moisés como seria a lei da herança, da repartição das terras, quando o povo entrasse em Canaã. E essas leis envolviam o cabeça de cada família, o filho homem, normalmente o primogênito de cada tribo e dentro das tribos de cada família, que então seria o herdeiro ou apontado para receber o seu lote de terra. Logo, estas 5 irmãs, órfãs, não tinham pai, não tinham irmãos, não tinham ninguém. Elas foram, digamos assim, esquecidas pela lei, porque não havia nada que lhes desse direito a terras quando o povo entrasse em Canaã. Ou seja, a situação delas lá do Egito perduraria na Terra Prometida. No Egito, eles não tinham terra. Eram escravos. Na Terra Prometida, elas também não teriam terra. E dependeriam de quê? De morar de favor. Só quem já morou de favor sabe o que é ficar dependendo do favor de alguém, ficar morando num quartinho da casa dos fundos, não é? Nos fundos do quintal de alguém, lá em cima no telhado, sei lá. Só quem já morou de favor sabe a humilhação que é. E essa era a situação dessas mulheres. Ou seja, saíram de uma situação ruim para entrar em outra pior. Não mudou nada. Então essas mulheres, movidas por essa sensação de injustiça, o que fizeram? Elas foram direto a Moisés pleitear sua causa e disseram: olha, nosso pai morreu, mas ele não era um mau caráter, ele não era um homem rebelde. Ele morreu como uma pessoa chega no fim dos seus anos, da sua vida. Mas ele não era uma pessoa má. Então por que nós vamos ter agora que ficar relegadas ao esquecimento? O nome do nosso pai vai desaparecer da face da terra e nós vamos ter que ficar morando de favor? Só porque meu pai não teve filho homem? E aí então Moisés levou a causa delas a Deus, pleiteou a sua causa diante de Deus, e Deus respondeu a Moisés dizendo: elas estão certas. O que as filhas de Zelofeade dizem é justo, suas palavras são justas. E digo mais, não só elas vão receber a herança que cabia ao seu pai, mas todas as mulheres daqui para frente que estiverem nessa situação também vão receber. Ou seja, apesar de tudo estar contra elas, por uma ação de fé ousada, um chamado por justiça, elas tocaram no coração justo de Deus
que então concedeu justiça a elas e mudou a lei da herança em Israel dali para frente para beneficiar todas as gerações. E se você olhar bem o que está escrito lá em Números 27, você vai ver que essa lei da herança se aplica até os dias de hoje. Ou seja, isso mudou a história pelas gerações futuras, não só a história das 5 irmãs. O que é que a gente aprende com estas experiências magníficas das filhas de Zelofeade? Primeiramente, nós aprendemos sobre o caráter de Deus. Deus, na sua palavra, mostra uma inclinação para as pessoas em desvantagem. Ele mostra uma preocupação especial com os órfãos, como eram as filhas de Zelofeade, e também com as viúvas, ou seja, os desamparados. Deus demonstra um cuidado especial com eles porque são pessoas que não têm uma ajuda natural. A pessoa pode estar com problema, mas se ela tem um pai, ela tem uma mãe para cuidar dela, menos mal. A mulher está sofrendo numa sociedade onde o homem domina, mas ela tem um marido, ela tem um pai, menos mal. Mas e a viúva? E a órfã? Então Deus sempre mostrou inclinação para ajudar, para resolver a causa das viúvas, dos órfãos. Porque esta é a natureza de Deus. Deus é justo, nele não há injustiça. A justiça dele é perfeita, diferente da justiça desse mundo. E é isso algo que você tem que trazer para dentro de você, porque muitas vezes nós humanos, que temos uma visão muito limitada das coisas, nós não entendemos certas situações que nos acontecem ou que acontecem no mundo. E é comum ouvir da boca de uma pessoa a seguinte pergunta: onde está Deus que permite isso? Onde está Deus que permitiu isso ou aquilo me acontecer ou acontecer com aquela pessoa inocente, não é? Essa pergunta sempre está na garganta de pessoas que não têm a visão, o entendimento do caráter de Deus, nem como Deus funciona, como tudo está determinado neste mundo. Mas isso não muda, essas perguntas, essas dúvidas e questionamentos não mudam a natureza de Deus, que é uma natureza justa. Deus odeia a injustiça. Deus se ira com a injustiça todos os dias. Mas a pergunta é por que ele não age? No caso, vamos voltar ao caso das filhas de Zelofeade. Por que Deus, não foi ele que deu as leis para Moisés? Olha, assim vocês vão repartir as terras quando entrarem em Canaã. Não foi Deus? Então, será que foi um lapso de memória? Será que Deus não sabia que havia aquelas 5 irmãs que não encaixariam naquelas leis, que elas ficariam abandonadas, órfãos não só de pai e mãe, mas órfãos também da lei? Será que Deus não sabia? Por que ele não legislou já, de início, uma lei que favorecesse essas mulheres? Pois é, Deus permitiu essa injustiça, primeiro para deixar registrado para nós, segundo, porque Deus usa também as injustiças para estimular a fé das pessoas. Ele não causa injustiças, mas ele estimula, ele usa injustiças que ocorrem na vida para provocar a fé justa, a fé revoltosa das pessoas que foram injustiçadas, como o caso das filhas de Zelofeade. Deus permite essa situação. Então, Deus permite que aconteçam estes abortos da justiça, estas consequências injustas, para que pessoas de fé se levantem e, através da fé, mostrem, deixem registrado que a fé é o maior instrumento de justiça que existe. Por isso está escrito: o justo viverá pela fé. A fé, meu amigo e minha amiga, que é algo que Deus dá a todos, ao rico, ao pobre, ao negro, ao branco, à mulher, ao homem, à criança, ao velho, Deus dá para todo mundo. A fé é um instrumento
de democratização do milagre. Deus democratiza o milagre, ele democratiza o poder dele através da fé. Ou seja, quem crê tem acesso ao poder, quem crê pode ter o milagre na sua vida. É a fé. Então as pessoas muito hoje reclamam, por exemplo, você ouve muito falar sobre desigualdade social, não é isso? As pessoas falam, uma desigualdade muito grande, tem que igualar e tal, tem que tirar do rico para dar para o pobre, etc. As pessoas ficam na esperança que alguma lei deste mundo, que algum programa de governo desse mundo, alguma coisa nesse mundo vai fazer justiça para ela. Quando, na verdade, o que acontece é que elas se tornam marionetes nas mãos de governantes para angariar votos. Não há justiça nesse mundo. Mas quando a pessoa entende que a fé é o instrumento de justiça que ela tem, então ela toma atitude, como as filhas de Zelofehade. Elas não ficaram chorando num cantinho, sabe, chorando no ombro umas das outras. Elas foram direto ao representante de Deus, Moisés, e falaram com fé, com ousadia, a sua causa. E obtiveram resposta. Ou seja, elas creram no caráter de Deus e usaram da ação da fé. Até mesmo no mundo, quem busca a justiça dos homens, nos tribunais humanos, sabe que o juiz não vai bater a porta de ninguém. Para que você tenha a sua causa considerada por um juiz, olha que curioso. Para que você tenha a sua causa considerada em um tribunal, você precisa entrar com o que se chama de ação judicial. Você precisa ter uma ação judicial. Quer dizer, a sua crença na justiça dos homens precisa ser manifestada através de uma ação. Você acha que com Deus é diferente? Quem quer a justiça dos homens tem que entrar com ação judicial. Quem quer a justiça de Deus tem que fazer o quê? Cruzar os braços e esperar? Não, meu amigo, minha amiga. Tem que entrar com uma ação de fé. Entra com ação de fé. Se você entra com a ação de fé na palavra de Deus, então ele não terá outra opção a não ser julgar, justamente como ele fez no caso das filhas de Zelofehade. Então, se você está passando, vivendo uma injustiça, não pense que Deus se alegra com isso. Pelo contrário, ele está esperando a sua ação da fé. Manifeste a sua fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Manifeste a sua fé na palavra dele. Tome atitude. Vá para o tribunal de Deus, que é o altar. Manifeste a sua ação de fé e você vai ver que o Tribunal Superior do Céu vai responder à sua causa. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.